Boa tarde a todos. Vamos então à nossa atividade síncrona. Essa atividade será gravada e então eu disponibilizarei, assim que o Google me enviar os arquivos, eu colocarei no meu canal no YouTube e disponibilizarei o link para vocês no Moodle. E logo em seguida eu já vou liberar os exercícios para que vocês façam a avaliação. E o que eu visto que vocês não me enviaram sugestões de temas ou dúvidas a serem tratados na atividade de hoje, eu decidi falar de um assunto que tem a ver com uma das forças que nós estudamos agora em Física 1, que é a força restauradora, a força elástica, devido a Hooke, que lida com quando nós temos, por exemplo, uma mola e você distende ou comprime esta mola com pequenos deslocamentos e você enfrenta. A mola responde com uma força restauradora que é diretamente proporcional a essa deformação. Vocês viram isso nas videoaulas que eu disponibilizei, fiz vários exercícios. E eu vou tratar aqui de associações de molas. A ideia básica que eu explorarei aqui, vocês verão que é a mesma que é usada em eletricidade quando temos associação de componentes, como, por exemplo, resistores ou capacitores em série ou em paralelo. Então, entendendo esse conceito, entendendo o que eu estou fazendo aqui, vocês terão uma facilidade em entender aquilo que é feito em eletricidade. Vamos começar aqui com uma associação de molas em série. Como o próprio nome diz, eu vou associar as molas, uma em sequência da outra. Então, vamos aqui considerar um anteparo. Por simplicidade, um anteparo vertical. Eu tenho duas molas. Essas molas são caracterizadas por suas constantes, K1 e K2. E aqui, inicialmente, elas estão em seus comprimentos de equilíbrio. Aqui eu tenho um comprimento de equilíbrio da mola 1, que eu chamarei de x1, 0. E aqui da mola 2, que eu chamarei de x2, 0. O 0 corresponde ao equilíbrio. Eu vou adotar aqui uma representação unidimensional, só um eixo, e vamos distender esse sistema. Eu vou puxá-lo aqui para fora, então nós teremos novos comprimentos para estas molas. Então aqui eu terei o meu x1, 0, comprimento de equilíbrio, mais um certo delta x, 1, ou seja, a variação daqui até aqui, e, da mesma forma, com a mola 2, eu terei um x2, 0, mais um certo delta x2. Este ponto aqui no centro, uma vez que eu atingi o equilíbrio, a resultante das forças sobre ele é nula. Então, a força que esta mola exerce querendo puxar este ponto é a mesma força que esta mola exerce querendo puxar para cá. Isso significa que ambas as molas experimentam
a mesma força restauradora. Ou seja, o meu F, a força restauradora, será igual a um K1 que multiplica o ΔX1, que é a elongação desta primeira mola. Aqui eu estou considerando apenas a primeira mola. E esta força será igual à força da segunda mola, que também é dada por K2 vezes a elongação da mola, que é ΔX2. Porém, não há nada que indique que ΔX1 e ΔX2 sejam iguais. Eu tenho uma liberdade para elongar o meu sistema. E nós queremos aqui encontrar a mola equivalente que, para esta mesma elongação total, forneça o mesmo resultado, o mesmo comportamento que essas duas molas. Uma dada mola, K, que inicialmente tinha esse comprimento, eu puxei, ela terá esse comprimento final e responderá com uma força restauradora igual a esse F devido a essas duas molas. Neste caso, então, nós teremos que a força será igual a um certo K que multiplica o ΔX, porém, o que é esse ΔX? É a soma das elongações de ΔX1 e ΔX2. Vamos escrever, então, ΔX1 e ΔX2 em termos de F. Considerando apenas esta primeira igualdade, nós tiramos que ΔX1 é igual a F sobre K1. E aqui, considerando a igualdade deste último termo com este primeiro termo, nós tiramos que ΔX2 é igual a F sobre K2. Vamos colocar ΔX1 e ΔX2 nesta expressão, entre parênteses. Nós temos que F será igual a K, que multiplica ΔX1, F sobre K1, mais ΔX2, F sobre K2. Eu vou colocar o F em evidência. Então, ficamos com K, que multiplica 1 sobre K1 mais 1 sobre K2, multiplicando F. Analisando essa igualdade desse primeiro termo com este último termo, vemos que o F está presente em ambos. Eu posso dividir a expressão por F. Então, ficamos com 1 igual a K, que multiplica 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Portanto, 1 sobre K será igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Se eu tenho um dado sistema com duas molas K1 e K2, e eu quero substituir esse sistema por uma única mola que forneça o mesmo efeito, a mesma resposta para pequenas deformações, eu tenho de escolher uma mola com uma constante K, de tal forma que o inverso dessa constante seja igual à soma dos inversos das constantes que constituem o sistema. Quando vocês forem analisar, estudar eletrônica, eletricidade, vocês verão que essa dependência de o inverso igual à soma dos inversos aparece quando nós associamos capacitores em série ou resistores em paralelo. E naqueles casos, o raciocínio, a ideia para resolver o problema é exatamente identificar o que os componentes possuem em comum, que pode ser a tensão, pode ser a carga acumulada nas placas, ou pode ser a corrente. Aqui no caso, eu identifiquei que ambas as molas experimentam a mesma força.
Vamos tentar agora analisar o sistema de associação de molas em paralelo. Então, vamos supor que eu tenho aqui o anteparo vertical e tenho duas molas que estão conectadas a um dispositivo, uma barra. As molas são caracterizadas pelas constantes K1 e K2, estão sujeitas a uma mesma elongação inicial, que eu chamarei de x0, e eu puxo esta barra. Então, eu terei aqui uma deformação e eu terei, neste caso, uma elongação 1 x0 mais um certo delta x. Vemos aqui que as molas experimentam a mesma elongação. Se aqui tínhamos a força igual, aqui nós temos a elongação igual. Porém, como possuem constantes diferentes, as forças atuantes sobre esse objeto, essa barra, serão diferentes. Então, vamos descrever aqui que a força restauradora D1 será dada por K1, que multiplica a elongação, ΔX. A força restauradora da mola 2 será igual a K2 vezes a elongação, que também é ΔX. E eu quero substituir esse sistema por uma dada mola cuja força restauradora seja a mesma que é dada por K para uma mesma elongação, ΔX. Porém, neste caso, a resultante das forças sobre esta barra, esse meu equipamento, esse meu anteparo, é igual à soma das forças de K devidas a cada mola. Então, aqui o meu F total será igual a F1 mais F2. Que, por sua vez, então, substituindo F1, temos K1, que multiplica ΔX, mais K2, que multiplica ΔX. Vejam que, se eu considerar na igualdade esse irmão aqui, K vezes ΔX. Desculpa, tinha uma ligação aqui, eu tenho que cancelar. Eu tenho aqui K, que multiplica ΔX, e aqui eu tenho K1 vezes ΔX vezes K2 vezes ΔX. Eu posso cortar, eu dividir por ΔX ambos os membros, e ficamos com K igual a K1 mais K2. Nós temos, então, que, se eu quiser substituir este arranjo de molas em paralelo por uma mola equivalente que forneça a mesma força restauradora para pequenas deformações, eu tenho de escolher uma mola cuja constante característica seja igual à soma das constantes das molas que constituem o sistema. Quando vocês estudarem eletricidade, vocês verão que esta forma funcional da soma das constantes corresponde a resistores associados em série ou capacitores associados em paralelo. Bom, se vocês não têm nenhuma dúvida, então eu encerro por aqui e
Logo, disponibilizarei este vídeo e a relação dos exercícios que constituirão a nossa segunda avaliação. Tranquilo, professor. Perfeito. Estou aqui interrompendo então a gravação.